Oi, vou responder aqui agora algumas questões que têm surgido, que o pessoal tem perguntado, e como muita coisa já está colocada e as perguntas têm ocorrido em alguns momentos diferentes, mas a mesma questão, eu gostaria de ler umas duas mensagens aqui para poder introduzir essa questão do que a gente está colocando aqui, do que eu coloco aqui, do que eu posso estar ajudando vocês que estão com alguma dúvida ainda com todo o material que tem colocado aí. Agora eu estou aqui com a dúvida do Ney. O Ney elogia o trabalho, fala: perfeito, Ronaldo, belo vídeo, é muita ciência em algo que parece simples. Agora, e as medidas certas de uma gamarra, cabeçada, cabresto? E as medidas de um quarto de milha, manga larga, crioulo e mula, são iguais? O que eu tenho a dizer é o seguinte: eu não tenho todas as respostas, é claro. O trabalho não está tão aprofundado assim em todas as raças e todos os tipos de ferramentas, mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: a questão básica do modelo que está aqui do cavalo, a questão básica que você pode precisar de uma medida maior ou menor, diferente, você tem nos vídeos que eu já postei sobre a régua, sobre a morfologia do cavalo, da cabeça do cavalo, comportamento. Então, esse material, como as perguntas têm surgido de forma frequente e recorrente, eu quero dizer o seguinte: olha com mais cuidado, são muitos vídeos, eu sei, mas também justamente por isso eu não posso toda hora estar fazendo um vídeo novo ou uma resposta por uma coisa que já tem lá. O que eu digo é que você deve procurar um pouco mais para descobrir aonde está cada coisa. Tudo já está gravado, o que não está completo num vídeo está sendo complementado no outro. Eu não tenho condição de estar realmente a todo momento atendendo a todas as questões, mesmo porque já estão gravadas. Nesse aspecto, é só lembrar, e eu ainda vou fazer uma demonstração aqui agora, com relação a essas dúvidas da cabeça do cavalo, porque aí concentra num vídeo só. O que eu quero falar é que, se você está com alguma dúvida, não tem tempo de procurar os vídeos, vai buscando aos poucos, da maneira que você puder, pergunta para uma outra pessoa. Nós temos diversos canais também. Às vezes você não encontra alguma coisa no meu canal, mas tem muita gente boa colocando material aí, inclusive gente que não precisa. O Jango Salgado, seu Mimi também tem muito acesso às pessoas. Tem o Leonardo Feitosa. Leonardo Feitosa posta diariamente também. É um canal que eu acho que vocês devem buscar lá, porque são pessoas que estão muito mais à frente do que eu, inclusive, mas são pessoas que não precisariam nem estar colocando isso. A gente faz um trabalho para buscar solução para muita gente que não tem acesso, não tem tempo, né? Quem tem um cavalo de 100 mil reais, um cavalo muito caro, obviamente não vai estar nesses canais. Quem tem essa grana já sabe, eu pago alguém que já sabe para esses detalhes. Então, o nosso intuito aqui é trabalhar na base para que a gente possa levar para quem não tem acesso e não tem condições de ter um profissional pago ou já conheça o trabalho, possa ter acesso a isso. Então eu peço que procurem um pouco mais, busquem entender o que está acontecendo no site e dá uma olhadinha, está tudo aí. O que for chegando de novidade, a gente vai estar gravando, eu posso estar gravando uma coisa ou outra nova, mas essa possibilidade de voltar toda hora ao mesmo assunto fica complicado, porque a produção de material, vocês acompanham no site aí e nos canais, é muito grande. Então o meu volume de trazer coisa nova também está bastante grande, em função do próprio curso, em função do aprendizado e das dúvidas que aparecem. Então, eu sempre venho trazendo alguma coisa complementar. Com relação à pergunta do Ney sobre gamarra, sobre cabeçada, mula e outras coisas, eu vou dar uma pincelada aqui, no geral e não no específico, para ajudar vocês que têm essa dúvida a buscar nos vídeos ou entender agora com essa demonstração. O que eu costumo falar aqui é que quando você vai medir a cabeça do cavalo, você tem um bicho que se mexe o tempo todo, você vai levar uma caneta e um papel, ou vai pedir para alguém anotar, isso já complicou um pouco o serviço. Então, o que eu aconselho a você é construir a régua de corda, também está nos vídeos aí, eu criei essa régua de corda aqui, que é para facilitar para a gente a forma de você colocar a sua medida numa referência só, e você não precisar estar indo e voltando na mesa para anotar, ou precisa ficar esperando alguém que possa fazer isso para você. Tá? Então, o que eu vou passar aqui agora são algumas coisas referentes à cabeçada, a você medir a cabeça do cavalo, quais são os padrões que você deve seguir para isso. Eu estou aqui com uma argola, que eu vou simular, por exemplo, uma argola ou um D de uma cabeçada. Quando você vai introduzir
o bridão e o freio no seu cavalo, além de você medir a largura da boca do cavalo, entre uma barra e outra aqui, você tem que saber os pontos certos de medir. Você tem que saber até a altura da barra, quando a boca do cavalo está fechada, qual o espaço que você tem ali para saber o limite que você vai usar da ferramenta. Mas como ferramenta não é o que eu trato aqui, eu vou dar um toque só com relação às medidas e vocês pesquisam um pouco mais sobre isso junto com as pessoas que trabalham com essa finalidade. A régua já está explicada no vídeo, então vou partir direto para o uso dela. Lembrando do que é importante você, quando vai usar um cavalo com a cabeçada e vai colocar uma ferramenta na boca, você tem o limite da comissura aqui, você tem que levar em consideração o tamanho da argola ou da peça que vai receber a tira lateral da cabeçada para que você tenha o tamanho exato. Na maioria dos casos, as pessoas compram as cabeçadas prontas, então uma cabeçada que passe 1 ou 2, 3 pontos do tamanho, 3 pontos do tamanho da regulagem máxima ou mínima, vai ser imperativo que você desça para uma cabeçada menor ou para uma cabeçada maior. Quando você sai para fazer esse trabalho de comprar uma ou você vai fazer uma, ter essa medida é importante. Então, nesse aspecto, o que a gente leva em consideração? Essa medida que vem daqui até a nuca, o meio da nuca do cavalo atrás, e você dobra a medida. Ou então você passa a fita de fora a fora e mede de uma comissura a outra. Depois você desconta o tamanho da ferramenta aqui, para que se você tiver uma medida muito próxima, você possa usar. Senão você tem que furar a correia, ajustar isso ou trocar para uma outra cabeçada. Se você vai fazer sob medida, então essa medida é importante. Então a medida que você faz, usando a régua, é só colocar nos pontos e você tem a medida, está explicado. É da comissura até a nuca do cavalo. Você vem aqui e mede na nuca aqui atrás, bem no meio. Essa medida vai dobrada ou você passa a fita e vai até o outro lado. Anota a medida. O importante quando você vai trabalhar com a cabeçada, na maioria das vezes você tem a faixa da testa, a testeira aqui que você vai ter para regular também. Então você faz uma medida de onde passa a sua perna principal, que vai prender no equipamento aqui, e você faz uma medida de lado a lado no ponto onde você vai fazer. Você já tem também a medida da testeira. Algumas são reguláveis, a maioria não. Então, dependendo do modelo, é importante saber essa distância aqui. Com relação à gamarra, que também me perguntaram, não é uma peça que eu produzo, que eu estude a fundo. Eu sei de alguns detalhes dela, por estar no meio também, que é o local onde você vai colocar ela, uma distância mínima de 3 ou 4 dedos que ela vai fechar aqui, e aí sim você regular a posição que você quer que o seu cavalo encoste nela aqui, com a tira que vai lá embaixo, na barrigueira, na sela, para você regular. Né? Então a gente sabe que ela está definindo um limite aqui que o cavalo encosta e cede para alguma prática que você vai fazer, seja laço, seja tambor, ou uma outra que você precise desse equipamento. Então a única coisa que você tem que preocupar é que como uma peça que o cavalo pode se debruçar, que ele pode chegar no limite e voltar naturalmente, ou até encostar e ficar, como no caso do tambor, às vezes, para que ele não ceda muito a cabeça ao girar o tambor, alguns realmente se apoiam ali. Então o importante é que ela seja mais larga, ela seja macia, para que você evite que um cavalo que esteja brigando com ela sofra algum trauma ou algum machucado aí. Então, com relação a mula e burro, não adianta. Você também vai fazer a mesma medida. A gente sabe que a estrutura óssea do burro ela é mais larga e mais curta. Então, você vai fazer essas medidas na mesma proporção. Você vai passar a mão no cavalo, vai sentir onde acaba a ossatura e começa a cartilagem aqui. Vai sempre se preocupar com a distância de proteção da comissura aqui e a distância que você tem da narina do cavalo para trabalhar, sendo um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Essas são as considerações básicas para que você tenha condição de trabalhar com isso, né? E aí, com relação às medidas do crioulo, manga larga e mula, não são iguais, as medidas são diferentes de animais de idades diferentes, de raça diferente e de sexo diferente. Então, um quarto de milha jovem, fêmea ou macho, adulto, fêmea ou macho,
vão ter a cabeça diferente, assim como no manga larga, como a mula, inclusive, você tem uma variação, às vezes, porque tem as mulas de porte muito avantajado, então não existe nacionalmente um padrão para isso. O que tem, eu já tenho alguns posts aí que falam sobre padrão de tamanho de equipamento, de material, que o que a gente tem alguma base é as publicações estrangeiras, americanas, de um certo modo. Alguns brasileiros já fizeram essa transição, essa tradução da língua inglesa para a gente. Então, o que acontece? Você tem, nesse trabalho, algumas referências, né? Eu já fiz essa demonstração aqui, pônei, cavalo árabe, cavalo médio e cavalo grande, que chamam de draft e tal. Então, esses tamanhos já tem post colocado aí também, com relação, com a explicação gráfica, com a foto do cabresto e mostrando as medidas e explicando alguma coisa. Então, essa referência tem também. Outra importância que você vai ter quando for trabalhar com ferramentas que trabalhem dinamicamente na cabeça do cavalo, que é o side pull, que é o hackamore. Uma outra importante medida é da posição que você vai colocar, da circunferência. Aí dá a volta toda, mede aqui embaixo, porque o side pull precisa dessa circunferência, o bozal e o hackamore também precisam. Então essa medida é importante para que você possa estar produzindo ou colocando a peça correta com relação a isso. Uma outra questão é com relação ao nó e 7 nós. Hoje me pediram de novo que eu colocasse um nó 7 nós e que desse a medida, que fizesse o cabresto. Os vídeos já estão colocados lá. Então eu peço que vocês olhem lá com relação a isso também. Ao nó, tem 2 tipos de nó que eu ensino, o nó do fiador e o nó do cabresto 7 nós já simplificado, que é o nó duplo para a parte de baixo. Então isso também é importante que vocês corram lá nos posts, dêem uma olhada. O cabresto 7 nós, que é o nó de fiador que eu falo, é esse nó que vai aqui embaixo, né? Que ela é como se fosse um abacaxi, uma flor, cada um coloca uma referência que quer aí. Então, esse nó e o outro estão colocados, são posts até recentes, tá? E com relação a onde inicia, e eu já falei, sempre eu falo aqui, o nó mais importante na confecção de um cabresto, para que você acerte ele, é o primeiro nó. O primeiro nó é de onde parte todas as medidas. Não tem como você fazer qualquer peça para cavalo. Se você não acertar o primeiro nó, você vai ter que corrigir lá no final, ou vai sobrar mais corda para você cortar. Então, com o tempo, você vai melhorando, mas eu já coloquei uma dica lá para o side pull e para o 7 nós. O primeiro nó do side pull é a distância que você tem da corda de um lado ao outro. O primeiro nó é o nó que vai do lado de cá, da cabeça do cavalo na orelha, no side pull. No 7 nós, você tem a corda de 6 metros, até o cavalo porte médio. Quando o cavalo é um BH e é um outro cavalo, você já vai partir para uma corda de 7 metros. Mas até o tamanho médio, você começa um cabresto colocando nó a 2 metros da ponta da corda, você dá o primeiro nó. E aí você vai ao procedimento dos vídeos com relação a como fazer, a sequência. Então, esses são alguns esclarecimentos que eu queria colocar. Esses pontos que estão marcados aqui, para quem não viu os outros vídeos, são os pontos importantes de você trabalhar na cabeça do cavalo, aonde vai o nó do cabresto aqui, do side pull, que é para fazer uma pressão nessa área. Existe um outro nó que pode entrar nessa depressão aqui do chanfro do cavalo. Aqui nesses 2 pontos é onde você vai trabalhar o side pull, o hackamore, o Indian bozal, que são 2 dedos da comissura, 4 dedos da narina, que vai chegar nesse ponto. Esse ponto ele é variável dependendo do tamanho da cabeça do cavalo e até onde vem esse osso aqui. Esse osso aqui, ele acaba numa ponta flutuante aqui, projetada, tem o espaço aqui vazio, coberto de cartilagem, nervos e músculos. Então, nesse ponto, você não pode passar onde está a cartilagem com risco de machucar o animal, de ferir. Então, dependendo do comprimento da cabeça do cavalo e da raça, há uma pequena mudança nesse ponto com relação a 4 pontos da narina e onde o técnico prefere trabalhar o side pull e o hackamore. Esse ponto aqui é para indicar onde o cabresto deve entrar atrás da mandíbula aqui, o 7 nós, o side pull, porque ele estando preso aqui embaixo, o cavalo evita de se machucar com o escape do cabresto por aqui. Aqui é o ponto da orelhinha, onde vai o nó, para que ele siga numa altura aqui. Se você faz muito alto, ele vai passar no olho do cavalo aqui. Então, essa posição aqui é ideal para que você faça a orelhinha, para que você, quando vier por trás aqui,
a altura que vai ficar a corda lateral da ferramenta não chegue no olho do cavalo. Então possa não machucar ele aqui. E aqui é o ponto só de indicar aqui a nuca, onde você vai passar outras ferramentas. Então queria agradecer aí as perguntas da galera aí, quem está interessado no trabalho. Pedir para vocês compartilharem, estou precisando muito que a gente compartilhe isso, para poder e que eu alcance mais seguidores e eu que possa ter mais condições de dar mais material para vocês, principalmente no Instagram e no YouTube, para que as pessoas saibam e espalhem essa mensagem e a gente consiga ter mais retorno e mais perguntas para que a gente possa trazer novos assuntos aqui. Obrigados a todos aí e até a próxima.